Oi, eu sou a Rafa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes da gente começar, se vocês já se sentirem à vontade para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, sejam assim, vai ser um presente. Esse é o nosso presente aqui do outro lado. E bora lá, que eu vou fazer assim uma indicação de 4 livros que têm relação com serial killer. E aproveitando um pouco esse gancho do Jeff Dahmer, ele não está aqui, mas ele também tem um livro pelo Dark Side. Inclusive, das quatro indicações, 3 dessas indicações são livros da Dark Side. Mas esse livro poderia ser uma publi? Poderia, mas não é. Então, segura aí que acho que vai ser legal. E eu selecionei 4 mais ou menos pela forma como eles realizavam os seus crimes. E tem uma coisa que a gente consegue reparar em todos eles, e que sim, eu vou citar em cada um deles, mas a gente consegue reparar que, sim, todos eles tiveram uma infância um tanto conturbada, um tanto complicada. Então, justifica? Não sabemos. Talvez alguém especialista nisso saiba melhor. Saiba melhor não, né? Provavelmente saiba, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos começar essa lista então com o Ted Bundy, que é bem famoso aí, eu acho que é um dos mais conhecidos. E ele também teve, né, esse problema da infância ser bem conturbada. E ele foi criado pelos avós. Só que depois, ali por volta de seus 21 anos, ele veio a descobrir que, na verdade, a mãe dele foi criada como se fosse irmã dele. E depois que ele descobriu isso, ele já estava numa fase adulta, pré-adulta, 21 anos, ele ativou algo na mente dele, saber disso, e a partir dali tudo desandou, ele mudou completamente. Ele era uma pessoa cursada, com faculdade de psicologia, com faculdade de direito, então ele era uma pessoa informada. Só que depois que ele veio a descobrir isso, ele acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia, problema de depressão, e todo esse problema, assim, vários, na verdade, problemas relacionados ao psicológico. Outra coisa que a gente vai conseguir observar bastante, pelo menos nesses 4 casos, é que todos eles buscavam de alguma maneira com que as vítimas fossem parecidas ou que lembrassem, que tivessem alguma semelhança com a mãe. E aqui a gente tem esse exemplo. Ele começou a procurar vítimas jovens, moças, parecidas com a mãe dele. E talvez seja vingança, a gente também nunca vai saber. Mas a questão é que ele assumiu 30 homicídios, mas estima-se que tenha sido mais. E aí, vou olhar minha cola porque datas são datas. Em julho de 1979, ele foi sentenciado à morte e em 1989 ele foi executado na cadeira elétrica. Nosso segundo da lista é o Ed Gein, ou Ed Gein, eu não sei direito como se pronuncia o sobrenome dele. Mas ele é bem famoso porque ele inspirou o Leatherface, do filme O Massacre da Serra Elétrica, e alguns outros personagens do cinema também. E também tem o livro da Dark Side. Eu, infelizmente, não tenho nenhum deles, mas eu acredito que a Dark Side traz um material muito bom. Então, eu acredito que sejam livros muito bons, muito completos. Aqui é só um compilado, bem compilado mesmo. E a questão é que ele também teve a infância bem problemática, o pai era muito agressivo, a mãe era extremamente religiosa, então ela não deixava ele e os irmãos, nenhum dos irmãos, conviver com outras pessoas, nem principalmente com mulheres, porque ela falava para eles que mulheres eram fruto do mal, era coisa ruim. Então, ela simplesmente privou ele e os irmãos dessa vida de
Ter contato social. Então, em 1945, a mãe dele morre. E a partir daí, ele também acaba tendo essa virada de chave. Porque ele começa a viver sozinho, isolado, na fazenda onde ele morava, com a família. Primeiro morreu o pai, enfim. E quando virou essa chave para ele começou a ir lá e cavar, tirar, ir no cemitério e pegar os corpos, simplesmente abrir, cavar e pegar os corpos, gente. E ele levava os corpos para casa, e aí vocês já sabem, né? Algumas partes dos corpos ele não usava para nada, algumas ele usava para se alimentar, e a pele ele usava para forrar coisas, roupas, fazer casaco, cadeira, tudo que dava para forrar, ele forrava com a pele humana. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, dupla personalidade, todas essas outras coisas. E em 1957 aconteceu o primeiro julgamento dele, e eis que, com vai e vem de julgamento aqui, julgamento ali, ele acabou alegando insanidade. Então, a partir desse momento em que foi aceito a insanidade, ele acabou passando o resto da vida dele em um hospital psiquiátrico, e ele morreu em 1994. Nosso terceiro da lista é o famoso palhaço assassino, John Wayne Gacy, que também passou por esse período ali bem conturbado. Ele tinha um pai bastante agressivo, e ele também foi molestado com 9 anos de idade. Então ele não tinha para quem contar, e isso acabou corroendo ele. E aí, depois de adulto, ele começou a trabalhar em um necrotério. Lá ele cometeu necrofilia. Depois disso, ele acabou se casando, tendo 2 filhos. Só que nesse meio tempo, ele já estava trabalhando depois, né? Pulando, porque a gente está pulando várias partes para chegar no foco. E depois de um tempo, ele entrou para o ramo ali de construção, e ele dava festas no porão. Ele acabou criando um tipo de um bar. Então ele dava essas festas, tipo um happy hour. E eis que ele começou ali a tentar assediar alguns dos jovens, né? Porque é sempre jovens, que trabalhavam com ele. E ele foi preso, ele ficou 10 anos preso, mas depois foi solto. E em 1975, ele entrou para um tipo de grupo, tipo uma associação, onde ele podia usar o bem para ele, ou para mostrar para os outros que ele estava fazendo bem. Não sabemos, né? E aí que nasce a fantasia de palhaço, porque foi a partir daí que ele começou a se vestir de palhaço. Durante todo esse período, várias acusações foram feitas contra ele, mas nenhuma acabou indo para frente. Só que ele estava abusando, ele estava molestando os jovens, os funcionários que trabalhavam para ele. E o método dele de chamar as vítimas era chamar para uma entrevista nesse porão que ele dava essas festas. Essas festas não, né? Essas bebedeiras, enfim. E ele enterrava esses corpos todos embaixo da casa. Então, a gente imagina como deveria ser. E aí eu vou para minha colinha de datas. Em 1978, ele confessou os crimes, né? E foi condenado à injeção letal. E ele confessou que foram 33 mortes. E ele acabou morrendo em 1994, quando foi aplicada a injeção letal. Por último, para encerrar essa nossa lista, nós temos um canibal, mas ele é alemão, então eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele. Então eu vou deixar o nome dele aqui, mas o sobrenome é Armin, e aí o sobrenome eu não sei pronunciar. Então não vou passar vergonha, mas ele também teve essa infância complicada.
Tem algumas pessoas que falam que ele, desde criança, já era uma criança um pouco diferente. Até que acontece a mesma coisa que aconteceu com os outros. Ele perdeu a mãe, eles moravam numa mansão, então ele acabou ficando sozinho. E nisso ele vai para a Deep Web. E lá ele entra em grupos que busca... São grupos exatamente para isso, para canibais. E ele busca especificamente por alguém que queira servir como refeição para ele. Até que ele encontra um homem que aceita fazer isso. E esse eu acho que é um dos mais macabros que tem. Esse homem, ele aceita, ele pede, ele não aceita, ele aceita o convite do Armin, mas ele pede para ser a vítima, pede para ter seus órgãos arrancados a mordidas. É uma coisa bem tensa. Depois ele pede pro Armin acabar com a vida dele. Só que, gente, isso é servido como um jantar, como se fosse algo extremamente elegante, enquanto tem uma outra pessoa do teu lado sangrando até a morte. É sinistro, é bizarro demais esse caso. E depois que ele concluiu o que ele queria, que ele tirou a vida do outro homem, ele começou a estocar essa carne em freezer e ele se alimentou dessa carne durante muitos meses, até que um dia acabou. Só que quando ele voltou para procurar outra vítima, ele acabou sendo pego. Só que na Alemanha, até então, não existia uma lei concreta que proibisse o canibalismo. Então, tudo isso demorou muito para ter um desfecho. E então, ali em 2006, para vocês verem, é uma coisa bem recente. Em 2006, ele acabou sendo condenado à prisão perpétua por isso que ele fez. Ele alega que ele não tem mais vontade de comer carne humana, mas a gente também não sabe como uma pessoa que já praticou isso iria se comportar de volta na sociedade. Então, é um caso um tanto quanto delicado. E saiu um livro, Entrevista com um Canibal, que eu também vou deixar uma fotinha aparecendo. Eu não encontrei ele em português, talvez ele tenha realmente só em inglês. Mas eu vou deixar a capa aqui aparecendo do lado. Eu não, né? Nossa editora maravilhosa. E é isso, gente. Esses foram os 4 livros indicados, com 4 serial killers, assim, que... gente, é um tanto quanto, assim, apavorante e chocante. Então, eu acho que é isso. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de comentar, de curtir. E um beijo e até a próxima.